Voltando a mais um bloco do nosso programa Dedo de Prosa especial. Você que nos assiste pela TV Horizonte, de Belo Horizonte, a Rede Catedral de Comunicação Católica, ela une os veículos de comunicação da Arquidiocese de Belo Horizonte. E na Rede Catedral está inserido o nosso programa Dedo de Prosa. Você acompanha também o Dedo de Prosa pela TV Horizonte, canal educativo em Sabará e Caeté. E, claro, na Rede Vida de Televisão, canal da família em todo o nosso Brasil. Vou mostrar novamente, Juninho, o site lá do programa Dedo de Prosa, www.programadedodeprosa.com.br. Aí nesse site aí, gente, fotos de todos os grupos que vêm aqui no nosso Dedo de Prosa. Tem tudo aí, ó. www.programadedodeprosa.com.br. Você pode participar conosco do nosso Dedo de Prosa. Hoje nós estamos falando de um tema que tem gente que não gosta nem de ouvir falar, que é a morte, né? As pessoas têm um medo danado de falar na morte. Está aqui conosco hoje a doutora Mariel Paturli. A senhora tem medo da morte? Ou tinha antes de ser tanatóloga? Não, eu acho que eu tenho um medo razoável, vamos dizer assim. Como é que é esse medo razoável? É um medo que não me impede de viver, porque o problema do medo da morte é fundamentalmente também quando ele às vezes é tão intenso que a pessoa então deixa de viver, né? Por exemplo, às vezes a pessoa tem tanto medo de morrer que ela não toma um avião de jeito nenhum. Sim. Então, com isso, ela começa a limitar de uma série de maneiras a vida dela. Então, a gente, em geral, trabalha esse medo da morte exatamente para a gente poder viver melhor. A gente fala sempre só que a tanatologia é aquele trabalho junto à morte, mas as perdas também, elas são envolvidas nesse processo. Claro, todas as perdas, né? Elas são, vamos dizer, a base do trabalho da tanatologia, né? A perda da saúde, a perda de um ente querido, as perdas que o envelhecimento traz, né? As perdas que a própria vida nos proporciona. Agora, a doutora Mariel Paturli, tanatologista, aqui conosco hoje, nesse dia, falando da morte. Por que a gente sabe que a morte é inevitável? Nós vamos morrer um dia e a gente tem tanto medo de morrer, hein? Por vários motivos, exatamente porque ela também tira da gente essa noção de controle, que a gente quer achar que a gente controla tudo, que as coisas assim, né, vão acontecer como a gente imagina, e a morte ela tira essa sensação pra gente. Além do que, na nossa sociedade materialista, a gente não quer perder nada. Nós não somos preparados para a perda. Sim. E também não queremos passar por aquele quantum, aquele tanto, vamos dizer, inevitável de dor que uma morte traz, né? Pois é, eu sou cristão, né? Um exemplo. Sou cristão, né? Acredito que a morte não é... que a minha vida não vai ser tirada, né? E ela vai ser transformada. E aí, mesmo assim, eu tenho medo danado de morrer. Não é o meu caso, mas citando um exemplo aqui de muitas pessoas. Isso é falta de fé? O que é isso? Não, outro dia é uma fraqueza? Não, outro dia eu vi uma frase engraçada que falando que mesmo aqueles que acreditam em Deus e no céu não querem ir para lá, né? Mesmo sendo muito bom o paraíso? Sim, mas é porque eu acho que isso traz dentro da gente esse medo desconhecido, porque a morte é uma experiência sobre a qual a gente não pode ter enquanto a gente está vivo. Então, a gente, na verdade, não sabe o que vai nos acontecer. O medo desconhecido, né? Exatamente. Então, isso realmente é uma coisa que tira o chão, né? As pessoas, em geral, têm medo, têm uma série de fantasias, ficam pensando assim, o que vai acontecer com elas, como é que vai ser o outro lado, se ela vai para o inferno, se ela vai ficar lá queimando no fogo do inferno, e daí vai, né? Eu falei que a doutora Mariel Paturli é tanatologista, não? Ela é tanatóloga, não é? E está aqui conosco hoje no Dedo de Prosa, falando sobre as perdas, sobre a morte. Daqui a pouquinho a gente continua o nosso Dedo de Prosa com ela, e mesmo porque hoje ainda nós temos novidades lá da Mr. Clean Clínica Odontológica. A doutora Luciana, da equipe da Mr. Clean, está aqui conosco. Daqui a pouquinho tem novidades para você na clínica odontológica para toda a sua família.